Daí, pessoal, mais uma resolução. A figura abaixo mostra o início de uma sequência infinita de quadrados. A medida dos lados dos quadrados Q1, Q2 e Q3 são, respectivamente, logaritmo decimal de 2, logaritmo decimal da raiz quadrada de 2 e logaritmo decimal da raiz quarta de 2. A soma das áreas dessa sequência infinita de quadrados é... Bom, aí se trata, então, de uma soma de infinitos termos, ou seja, infinitas parcelas. Olha só, ele está pedindo a soma de uma sequência infinita. Em se tratando de ensino médio em matemática, soma de infinitos elementos, de infinitas coisas, é geralmente trabalhado em progressão geométrica, a soma de infinitos termos de uma progressão geométrica, de uma PG, uma progressão geométrica, e essa progressão geométrica se trata de uma série convergente. É uma PG, uma progressão geométrica convergente. E nesta sequência convergente, eu tenho, portanto, infinitos termos, mas além dos infinitos termos, eu tenho uma condição necessária que é uma razão com um módulo entre 0 e 1. Então, a razão está entre 0 e 1. É uma razão do tipo 0, alguma coisa, ou uma fração onde o de cima é menor que o de baixo. O numerador é menor que o denominador. Então, são esses dois tipos de razão que, de certa maneira, fazem parte, né, ou regem uma PG convergente. Bom, então isso eu denoto pelo enunciado, principalmente pela pergunta. A soma de termos de uma sequência infinita. A soma de infinitas coisas, como eu te falei, ensino médio é PG convergente, é a soma dos infinitos termos de uma PG. Então, a princípio, olha só, como ele quer a soma das áreas, a princípio, então, estas áreas, que eu posso chamar aqui de área 1, área 2, área do quadrado 2, e aqui área 3, então, a princípio, estas áreas, elas formam, aqui, ó, elas formam uma PG. Elas formam uma progressão geométrica. Tem como eu verificar se isso realmente está acontecendo, se essas áreas se constituem em uma PG? Tem como fazer isso? Tem. Neste caso, vai dar um pouquinho de trabalho e eu vou deixar para revelar isso para ti depois da resolução. Então, eu vou tomar como verdade que se trata de uma PG convergente e aí eu vou fazer a soma dos infinitos termos usando a fórmula típica de resolução. E essa fórmula típica, deixa eu colocar para ti aqui, ó. Ela é, vou colocar aqui, ó. Deixa eu aqui diminuir um pouco, deixar mais opaco, e aqui eu vou fazer, então, a fórmula. Vou colocar aqui, ó. Então, a soma dos infinitos termos, vou colocar assim, ó, que na realidade é um limite, né? É o limite da soma. Então, o limite da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica convergente é dado pela razão entre o primeiro termo a 1 e dividindo, né, ou fazendo a razão entre 1 menos Q. 1 menos a razão da progressão. Então, essa aqui é a expressão que define a soma dos infinitos termos, é a fórmula. E agora eu vou, então, buscar isso, o primeiro termo e a razão. Nota que ele está pedindo a soma não dos lados dos quadrados, está pedindo a soma das áreas desses quadrados. Então, eu preciso definir qual é a área de cada um. O primeiro quadrado tem como medida de lado logaritmo de 2. Então, esse lado aqui, ó,
desse quadrado mede logaritmo de 2. Então, vou colocar aqui, ó. Esse lado é logaritmo decimal de 2. Esse outro lado aqui do segundo quadrado é logaritmo decimal também, só que da raiz quadrada de 2. E o terceiro lado aqui, também logaritmo decimal da raiz quarta de 2. Ok. E a área de cada um? Então, vou colocar aqui embaixo, ó, as áreas, tá? A primeira área aqui, a área desse primeiro quadrado, essa área 1, é lado vezes lado. Então, isso é logaritmo de 2 elevado ao quadrado. E aí, cuidado, tá? É logaritmo de 2 ao quadrado e não logaritmo de 2 ao quadrado. É o lado do quadrado elevado ao quadrado. Lembra, né, que área de quadrado, vou colocar aqui nesse cantinho, ó. Lembra que área de quadrado é lado do quadrado elevado ao quadrado. Então, lado do quadrado log de 2 ao quadrado. A segunda área é log de raiz de 2 ao quadrado. E a área 3 é log da raiz quarta de 2, também isso elevado ao quadrado, é lado ao quadrado. Ok. E aí, aplicando então a fórmula, eu tenho primeiro aqui, ó, A1. O A1 é o primeiro termo, que é essa primeira aqui, ó. Então, isso aqui é o A1. E aí eu preciso calcular a razão para substituir na fórmula. Como se calcula a razão de PG? Bom, a razão de uma PG se dá por um termo dividido pelo anterior. Então, vou escolher, por exemplo, o segundo termo, olha só, que é logaritmo da raiz quadrada de 2 ao quadrado. E aí vou dividir pelo anterior, que é logaritmo de 2 elevado ao quadrado. E nesse cálculo aqui da razão, eu tenho aqui o numerador elevado ao quadrado e o denominador também elevado ao quadrado nessa divisão. Então, eu posso reescrever isso num único expoente, né? Eu mantenho aqui o numerador, logaritmo da raiz quadrada de 2. Mantenho aqui logaritmo do 2. E isso tudo elevado num único expoente 2. Então, esses dois expoentes eu posso resumir num único expoente nessa divisão. É uma propriedade aí da potenciação. Ok. E agora eu vou pensar na resolução dessa divisão de logaritmos aqui. Eu tenho divisão de 2 logaritmos. Da onde decorre a divisão de 2 logaritmos? Bom, aí eu preciso lembrar da mudança de base. Então, talvez seja o ponto nevrálgico aqui dessa questão, esta relação, enxergar que esta divisão aqui, ó, de logaritmos na mesma base, pode ser reescrita como uma divisão, aliás, pode ser reescrita como uma mudança de base, com um único logaritmo, fazendo como se fosse a mudança de base ao contrário. Eu vou te explicar aqui a retomada da mudança de base. Olha só, se eu tenho um logaritmo de um certo número A numa base B, e aí eu quero transformar essa base B numa outra base, eu quero fazer uma mudança de base, lembra que mudança de base gera uma divisão de logaritmos. Claro que essa divisão de logaritmos vai ser para uma nova base. E aí vamos supor que de base B eu quero transformar isso para base C.
Então, aqui eu tenho a base C para o logaritmo, aqui eu tenho a base C para o logaritmo. Este A aqui, ó, que é o logaritmando original, ele continua logaritmando no numerador. E essa base, que foi modificada para a base C, essa base se transforma ou faz o papel de logaritmando no denominador. Então, esse B, que era a base, vira logaritmando no denominador. Então, essa é a estratégia de mudança de base, como se fosse uma regra, como se fosse uma fórmula. E aí eu fico com divisão de dois logaritmos, ó, na mesma base, que é o que eu tenho aqui, ó, a base decimal 10 e aqui a base decimal 10. Eu tenho a divisão de dois logaritmos na base 10. Então, eu posso, como se fosse, retroceder para um único logaritmo. E aí, esse retrocesso, essa volta para o logaritmo, olha só, essa volta daqui para cá, como é que é feito? Ó? A base do denominador, o logaritmando do denominador é a base do logaritmo. Então, vem para cá, ó, isso vai ficar igual a logaritmo. Quem é a base? Aqui, ó. O logaritmando se transforma em base. E o numerador, aqui o logaritmando do numerador, é o meu logaritmando desse novo logaritmo. Então, o logaritmando no numerador se mantém o mesmo. Ó. É o mesmo, só mudou a base. E não esquece que isso está elevado ao quadrado. Então, isso aí é o cálculo da razão. E aí, como é que eu faço? Bom, eu posso resolver esse interno aqui. Ó. E aí, como que eu resolvo isso? Bom, eu vou fazer aqui uma aplicação, uma espécie de um rascunho. Olha só, vou resolver isso aqui dentro. Ó. Logaritmo da raiz quadrada de 2, logaritmo na base 2, isso é igual a quem? Isso eu vou chamar de x, por exemplo. Aí entra por baixo aqui, ó, e volta por cima, isso na aplicação do conceito de logaritmo. 2 elevado ao expoente x é igual a raiz quadrada de 2. 2 elevado ao expoente x é igual 2 aqui, né, fazendo aquela aplicação de propriedade do sol-sombra, né? Aqui dentro é 1, aqui fora é 2. Isso é o mesmo que 2 não meio. Propriedade de raiz, né? Transformando em potência. Aí eu cancelo esse 2 com esse 2 e o x é igual a 1 meio. Ou seja, esse interior aqui é 1 meio. Bom, então a razão vai ficar igual a 1 meio elevado ao quadrado. A razão é igual a 1 quarto. Então, está aí a razão. Como eu tenho também aqui ó, o primeiro termo, é só aplicar na fórmula. Então, a soma dos infinitos termos é igual. O primeiro termo é logaritmo de 2 elevado ao quadrado. Isso é o primeiro termo. No denominador eu tenho 1 menos a razão, 1 menos 1 quarto. Isso resulta logaritmo, continua o mesmo numerador, logaritmo de 2 elevado ao quadrado, divide por. Aí, 1 menos 1 quarto, eu vou fazer aqui e apago, tá? Então, rascunho, ó, 1 menos 1 quarto, mesmo denominador, 4 por 1, 4 vezes 1, 4, menos 4 divide por 4, 1, vezes 1, 1, 4 menos 1, 3, 3 quartos. Ou então, eu poderia pensar que esse 1 aqui é o mesmo que 4 quartos. E aí, 4 quartos menos 1 quarto, 3 quartos, tá? Então, esse é um rascunho desse denominador aí, operação de frações, tá? 1 quarto menos 1 quarto. Aliás, 1 inteiro menos 1 quarto, 3 quartos. Então, aqui eu tenho 3 quartos. E aí, a soma dos infinitos termos, estou finalizando,
resulta divisão de frações, mantém a primeira, logaritmo de 2 elevado ao quadrado, multiplica pela segunda fração aqui, ó, invertida. 3/4 multiplica por 4/3. Então é isso. Logaritmo de 2 elevado ao quadrado vezes 4/3. E onde é que eu encontro isso? Na alternativa B. Aqui, ó. 4/3 que multiplica logaritmo de 2 ao quadrado. Ok? Então tá aí uma questão. Então é uma questão que não é muito simples, né? Tem que reconhecer a ideia de sequência infinita em PG para fazer a soma. E tem que lembrar dessa passagem aqui, dessa situação, divisão de logaritmos, como mudança de base e a aplicação da fórmula da soma dos infinitos termos. Ok? E aí na outra lâmina eu vou te explicar, só para garantir, né, e melhorar o teu entendimento, por que que esta sequência aqui realmente é uma PG. Tá? Eu resolvi a questão, não precisei dessa prova, né? Mas eu vou mostrar como é que eu verifico se realmente essa sequência é uma progressão geométrica. Tá? Então a questão já está resolvida, a letra B, e vai aí um complemento da resolução. Se tu não quiseres assistir esse complemento, a questão já está resolvida. Fica meu forte abraço, bons estudos e até a próxima. Para quem quer continuar assistindo aí essa modalidade ou essa verificação, aguarda mais uns minutinhos aí na sequência do vídeo. Bom, aqui então nesse complemento, né, eu quero mostrar para ti que a sequência, lembra lá das áreas, tá? Que logaritmo de 2 elevado ao quadrado, que logaritmo da raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, são as áreas, lembra? Lado vezes lado. E que logaritmo da raiz quarta de 2, isso elevado ao quadrado. Eu quero te mostrar que a sequência desses três termos aí realmente se constituem numa PG. Então eu quero verificar se isso é verdade. E aí para fazer isso, eu vou lembrar para ti da propriedade fundamental da PG. Se eu tenho uma progressão geométrica genérica qualquer, com os termos A, B e C, existe a propriedade fundamental que diz que o termo central ao quadrado, B ao quadrado, é igual ao produto dos seus vizinhos, produto dos equidistantes, A vezes C. Isso chama média geométrica. O do meio é a média geométrica dos seus vizinhos, ou dos seus equidistantes. B quadrado igual A vezes C. Então, isso ocorre em qualquer progressão geométrica. Essa propriedade ela se verifica. E, inclusive, eu posso utilizá-la para comprovação se uma sequência está em PG ou não, se é uma sequência de progressão geométrica ou não. Então, aplicando isso no nosso exemplo, o do meio aqui, ó, ao quadrado, então eu tenho que logaritmo da raiz quadrada de 2, isso ao quadrado, que ele que é o quadrado dele, né? Então o do meio elevado ao quadrado, então olha isso aqui, ó, eu vou elevar ao quadrado, tem que ser igual ao produto dos vizinhos. Logaritmo de 2 ao quadrado vezes logaritmo da raiz quarta de 2 ao quadrado. Então eu quero que isto aqui, ó, se transforme nesse outro. E aqui eu vou até avançar mais um passo, olha só.
Como aqui é quadrado de quadrado, isso eu posso reescrever como sendo logaritmo da raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência. Tá aí. E isso é igual. Aqui eu tenho logaritmo de 2 ao quadrado e logaritmo da raiz quadrada de 2 ao quadrado. Nota que o expoente, ó, é o mesmo. Então aqui eu vou começar a fazer uma manipulação aí, ó. Eu vou deixar esse primeiro membro congelado e vou me dedicar só ao segundo membro, tá? Para fazer com que ele se converta, né? Para que ele se transforme nesse primeiro. Então vai ser mais ou menos isso a estratégia. Então vou pensar aqui, ó. Vou manter esse logaritmo de 2 elevado ao quadrado. E aqui eu vou transformar esse logaritmo em essa raiz quadrada de 2, essa raiz quadrada de 2, eu vou transformar em 2 elevado a 1 quarto. 2 elevado a 1 quarto. Isso elevado ao quadrado. Por quê? Porque raiz quarta de 2 é o mesmo que 2 a 1 quarto. Isso é a propriedade do Sol-sombra, lembra? Esse 1 invisível na sombra vai para o Sol, esse 4 de Sol vem para a sombra. 1 quarto. Então, apliquei a propriedade aí. Muito bem. Esse 1 quarto aqui, ele está multiplicando o logaritmo de 2. Então, olha só, vou reescrever. Ó. Logaritmo de 2 elevado ao quadrado vezes, aí esse 1 quarto por propriedade vem para frente multiplicar o logaritmo. Então, aqui fica 1 quarto vezes logaritmo de 2. E isso está elevado ao quadrado. Ok? Aí aqui eu tenho, de novo, vou manter logaritmo de 2 elevado ao quadrado vezes logaritmo de 2 elevado ao quadrado. Deixa eu melhorar esse quadrado aqui. E vezes esse 1 quarto ó, também está elevado ao quadrado, né? Esse quadrado vai para 1 quarto, esse quadrado vai para o logaritmo de 2. Então aqui eu tenho 1 quarto ao quadrado. Bom, qual foi a vantagem de fazer isso? Aqui, ó, eu tenho uma multiplicação com a mesma base, né? Multiplicação de potência de mesma base. Lembra quando eu multiplico potência de mesma base? Tipo A na terceira vezes A na quinta, o que dá isso? A na oitava, porque eu somo os expoentes. Então, eu vou usar essa mesma estratégia aqui, ó. A base é logaritmo de 2 e a base é logaritmo de 2. Está multiplicando, conserva a base, logaritmo de 2. E soma o expoente. Isso elevado à quarta potência. E aí, vezes esse 1 quarto aqui ao quadrado, ele é 1/16. Então, isso tudo tem que chegar nessa estrutura. Logaritmo de 2 elevado à quarta, eu vou manter. E esse 1/16 é a mesma coisa que 1 meio elevado na quarta. 1/16 é 1 meio elevado na quarta. 1 na quarta é 1, 2 na quarta é 16. E aí, de novo, ó, tem o produto de potências aqui e tem o mesmo expoente. Então, eu posso dizer que isso é logaritmo de 2 vezes 1 meio, tudo isso elevado na quarta.
Opa, lembra? Isso era igual a quê? Deveria ser igual a isso aqui, ó. Então, vou colocar, ó, logaritmo da raiz quadrada de 2 elevado na quarta potência. Como eu tenho esse expoente 4 nos dois lados, nos dois membros, eu posso estabelecer aqui o cancelamento. Esse 4 com esse 4. E aí eu preciso chegar que logaritmo da raiz quadrada de 2 é igual a logaritmo de 2 vezes 1/2. Logaritmo da raiz quadrada de 2 é igual a logaritmo de 2 sobre 2. Né? Esse 1/2 aqui multiplica, ó, aqui embaixo é como se fosse 1, logaritmo de 2 sobre 2. E aí, esse 2 eu posso jogar para cá, ó, multiplicando. 2 vezes logaritmo da raiz de 2 é igual a logaritmo de 2. Aí esse expoente aqui, ele, assim como esse 1/4 aqui, ó, lembra? Ó, esse 1/4 ele veio aqui para frente, ó, e ficou como um multiplicador do logaritmo. Então aqui eu vou fazer essa propriedade ao contrário. Ó. Esse 2 eu vou tirar daqui e vou colocar como expoente. Propriedade operatória. Logaritmo da raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é igual a logaritmo de 2. E aqui, olha só, potência com raiz cancela. O que sobrou para mim? Logaritmo de 2 igual a logaritmo de 2. Tá aí, ó, tá feito a comprovação da igualdade. Então, realmente, eu tenho aí a presença, né, de 3 termos em progressão geométrica. Tá? Então, aqui é só um complemento, né, para que tu tenha aí mais um complemento, mais uma base de estudo aí para os teus momentos aí de aperfeiçoamento, ok? Fica meu forte abraço, obrigado pela visita, não esquece da tua inscrição no canal, teu compartilhamento, pode deixar também o teu comentário. Bons estudos e até a próxima.